Bom dia. Bom dia. Bom, estamos na expectativa da nova pesquisa da Cruzoé. Enquanto isso, vão saindo pesquisas, todas elas coincidentes e repetem o mesmo resultado, né? Uma lavada, um massacre. A gente deu hoje de manhã essa do BTG, que era mais ou menos parelha no primeiro turno com a nossa da Cruzoé, para o primeiro turno, não para o segundo, 59 a 41. Você publicou também as de São Paulo, e é isso aí, né? Essas, Massacre, essas 70% dos votos válidos em São Paulo é um negócio impressionante, né? Considerando que o Haddad é de São Paulo, o Lula é de São Paulo, o PT nasceu em São Paulo. o Instituto Paraná fez essa hoje de São Paulo, né? Divulgou essa hoje de São Paulo, a corrida presidencial. De fato, 6 em cada 10 paulistas rejeitam o Haddad, né? Ao passo que 3 em cada 10 paulistas rejeitam o Bolsonaro. Então, o índice de rejeição do Haddad é o dobro, né? A BTG também mostra a mesma coisa, que disparou para 58% do Haddad e a do 53%, e a do Bolsonaro caiu 11 pontos, foi para 38%. Então, o Instituto Paraná também já havia feito a mesma pesquisa presidencial, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E Distrito Federal. Acho que fez em Minas Gerais também, agora não estou certo. A gente já andou publicando na semana passada. E essas pesquisas regionais, elas só mostram que, de fato, a nacional, ela tá nossa, né, do Instituto Paraná para a Cruzoé, sempre esteve correta desde o primeiro instante, e a tendência é, de fato, de aumentar ainda mais o voto do Bolsonaro. Quer dizer, chegar nesse ponto aí que a gente está já verificando, né? Deve ser alguma coisa em torno de 60% do total de votos. E o que explica é isso aí, é o antipetismo. Uma parte desse eleitorado, evidentemente, é bolsonarista no sentido de aderir a todas as teses e a todos os pontos de vista do Bolsonaro, mas dentro do universo dos eleitores do Bolsonaro, uma boa parte, se não a maioria, é de gente que pode até compartilhar de algumas visões do Bolsonaro, de fato compartilha, principalmente na área econômica, né? Pelo menos na promessa que ele faz de liberalizar a economia, vamos ver se vai mesmo, mas é antipetista. Viu de um lado o quê? Um presidiário comandando o espetáculo e achou isso inadmissível, né? Porque é inadmissível. Aquilo que você falou na Globo News, 59% dos brasileiros querem ver o Lula na cadeia. 59% dos brasileiros, é mais ou menos isso, vão votar no Bolsonaro. Pois é, não é que... Não é? Então, Exatamente. Porque não... E quanto aos pontos de vista do Bolsonaro, ninguém sabe quais são esses pontos de vista, nem mesmo o Bolsonaro, né? Na verdade, ele está construindo o discurso dele à medida em que ele vai adiante. Ele fazia um discurso para o início da campanha, quando ele tinha aquele bloco consolidado dos 15%, 16%, mas ele, obviamente, teve que alargar esse discurso para abranger todo esse eleitorado. Agora, o cara tem 70% dos votos, ele tem que falar para todos os brasileiros. Ele entendeu isso, felizmente, e o discurso está sendo moderado de um lado e alargado do outro. E as pessoas precisam entender, Diogo, que em qualquer país democrático, nos moldes de uma democracia ocidental, quando um candidato conservador ou à direita sobe também uma agenda que pode ou não ser aprovada, ou aprovada em parte, ou rejeitada, enfim, uma agenda com a qual você pode não concordar integralmente. Claro. Né? Por exemplo, agora a Cruzoé deu que ele está falando do que o criacionismo deve ser ensinado nas escolas, assim como o darwinismo. Bom, você pode não concordar com isso, você pode achar isso uma grande besteira, mas faz parte de uma agenda conservadora. E vamos combinar aqui, eu vou dizer aqui uma coisa que parece que não está muito óbvia, né? Os brasileiros são conservadores. Os brasileiros são conservadores, o que não significa que sejam intolerantes.
certo? É diferente, intolerância e conservadorismo. São coisas completamente diferentes. Né? E não significa também que nós, por exemplo, que queremos derrotar o PT, tenhamos que apoiar todas essas teses. Óbvio que não, evidente que não. Não entra na nossa... Óbvio que não. Não faz parte... Agora, Diogo, eu vou te falar uma coisa. Meu filho menor está numa escola católica, né? Pelo menos de origem católica. Sim. E eu acho ótimo, eles ensinam lá todos os tipos de... Assim, a origem de todas as religiões e tudo mais. Mas o que vem acontecendo com a moçada em geral, e aqui não vou particularizar no caso da escola, do meu filho, o que acontece é o seguinte, a molecada hoje festeja as comemorações juninas, as festas juninas, mas acaba não sabendo a origem disso. Porque ao mesmo tempo em que se ensinam outras religiões, se abre o leque ali do universo para as crianças entenderem que há várias religiões, vários tipos de credo, parece que o catolicismo é um anátema, entendeu? Assim, não se pode falar sobre catolicismo. Então as crianças saem da escola sem saber exatamente o que eles estão comemorando na festa junina, que é São João, São Pedro e Santo Antônio, caramba. Né? Então, isso é escola de jesuíta, né? Pois é, então não é assim, né? Não é assim que as coisas devem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso que haja uma compreensão de que há muitos brasileiros religiosos, o que não significa que você vá substituir a ciência pela religião, né? Em aula de ciência, mas pelo menos no ensino religioso era bom... Tem que detonar essa ideia. Mas no ensino religioso era bom que houvesse também uma atenção à religião, porque, afinal de contas, se trata de ensino religioso. Não seria errado, né? Na Itália acontece. Meus filhos estão em escola pública aqui e estudam religião, tem aula de religião. Pois é, tem aula de religião, perfeitamente. Estado laico. Mas que faz parte da nossa bagagem. Bom, escute, senhora. Tudo mais. Bom, essa cidade, como tantas outras, foi em boa parte erguida pelo catolicismo, pela religião, toda a arte, pelo menos, né? A questão ocidental de determinado período foi erigido, foi construída, foi elaborada a partir de conceitos religiosos. Então, assim, não é que a religião é um aspecto necessariamente atrasado. Não, faz parte da cultura ocidental. Então, isso precisa ser ensinado. Filosofia sem estudar religião. Sem estudar religião, então... Uma coisa ligada intrinsecamente ao outro. Claro. Agora, não está se substituindo a ciência, né, pela religião. Não se trata disso. Agora, o que eu quero, voltando ao ponto, né, a agenda, ela sobe, ela vem junto, uma série de coisas. Por exemplo, na matéria da Cruzoé sobre a nova direita, você tem ali a direita religiosa, os evangélicos, e aí você pode também, evidentemente, acrescentar aí os católicos, né, uma parte, pelo menos, dos católicos, né, que gostariam que houvesse uma maior atenção, né, a concepções religiosas. Isso faz parte da democracia. Isso não significa a instalação de uma teocracia, uma instalação de uma ditadura. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Esse voto foi a expressão de uma sociedade que não aceita ser uniformizada, que não aceita o ditame de um partido, de uma ideologia única. Pelo contrário, acho que é enriquecedor esse debate. Eu estou pronto para brigar com os generais se eles vierem. Eu prefiro, olha, eu acho que isso nos coloca, por paradoxal que esteja, dentro da modernidade, que essa é a discussão que ocorre na Europa, nos Estados Unidos. Esse é um embate, né? A gente já vai estar um passo além de ficar discutindo se um presidiário pode ser presidente da República ou não, porque aí, sinceramente, aí ofende o bom senso, ofende a moral, ofende os bons costumes, a inteligência, né? Isso é outra história. Então, de fato, acho que estamos dando no mundo minimamente civilizado. Eu prefiro discutir Adão e Eva. Civilizado, digamos assim, seria bastante anômalo imaginar um presidiário comandando o país.
Eu prefiro discutir Darwin e Adão e Eva do que isso, do que este assunto, né? Do que um presidiário, se um presidiário pode ou não comandar um país, não é? É um avanço e tanto, né? Eu topo essa discussão. Não é? Essa eu também topo, acho legal, né? Mas não, nossa vida vai ficar um pouco mais enriquecida, a gente vai se livrar desse peso. Não dá mais para continuar com as mesmas discussões que nós temos há 13 anos e sob o julgo de um bando de criminosos. Não, já vai para 16, né? Se você pensar, né? 16 anos. Porque teve o apêndice Temer, óbvio. É óbvio. O que eu estou achando mais divertido um dos aspectos mais divertido no sentido de que eu acho que vai dar pano para manga, é essa devassa também que ele está prometendo fazer, né, na Petrobras e no BNDES. Não sei se vai fazer ou não, se vai conseguir fazer ou não, mas eu espero que sim. Eu acho que tem muita coisa ainda para ver à tona. Por exemplo, a gente comentou isso aí no site agora, a saída, por exemplo, da Maria Silvia Bastos Marques, já sob o Michel Temer, a gente precisa entender por que ela saiu. Está muito mal explicado. E, obviamente, tem a ver com o que foi feito antes, né? Na construção dos tais campeões nacionais. Isso aí. Olha, tem várias pontas que ficaram abertas, que a Lava Jato não conseguiu ir adiante. Por exemplo, o setor de comunicação da Petrobras, propaganda, e isso tem a ver com a imprensa. O velho personagem das minhas colunas na Veja, que era o diretor de marketing da Petrobras, Wilson Santa Rosa, agora está aí o Pallotti falando que essa área de marketing serviu para financiar a corrupção, financiar o recebimento de propinas do PT, para alimentar a eleição dos presidentes petistas. Isso tudo vai ter que ser devassado. O Brasil não admite aguentar isso daí sem que haja um ponto final, né? Sem chegar numa definição do que foi roubo, do que não foi roubo, de colocar as pessoas na cadeia. Acho que faz parte desse processo de depuração democrática chegar ao fim dessas investigações. Aliás, por falar em Pallotti, né, o Rodrigo Rangel na Cruzoé trouxe uma belíssima matéria com um dos aspectos que eu acho que são fundamentais da delação do Pallotti. Ele revelou que é a conexão entre o Muammar Gaddafi, o ditador líbio, né, e o Lula na campanha de 2002. Ele deu um passo além nessa matéria, porque não foi só aquele milhão que o Gaddafi repassou para a campanha do Lula, que já seria suficiente para caçar o registro do PT, porque receber dinheiro, financiamento estrangeiro, né, é vetado aos partidos políticos. Mas ele dá um passo além ao mostrar também, quer dizer, o Pallotti diz isso na delação, que para calar a boca do Duda Mendonça, né, para quem foi pago o dinheiro do Gaddafi lá fora, eles deram 15 milhões de reais também vindos do Gaddafi, também pagos lá fora, para o marqueteiro calar a boca. Olha, eu acho inacreditável que o resto da imprensa não tenha ainda falado sobre isso. Vamos ver se fala, porque não é que isso está na delação do Antônio Pallotti à Polícia Federal e diz que há como provar isso. Né? E outra coisa também, igualmente importante, que o Lula, em 2007, mandou o Pallotti cobrar propina do Marcelo Odebrecht, dizendo, dei uma ajuda para vocês lá nos contratos, vocês deem o dinheiro para a gente agora. Exato. Falou isso para o Marcelo Odebrecht falou, então diga para ele negociar uma margem melhor para nós. Na Líbia, né? Exato. Na Líbia, para poder embutir essa propina aí. Na verdade, os 15 milhões... os 15 milhões vieram da Odebrecht, não é isso? Os 15 milhões da Odebrecht para o Duda. Então pro Duda. Não veio do Gaddafi, mas está no pacote Gaddafi, né? Exatamente. Está no pacote Gaddafi. Quer dizer, então, assim, é extraordinário, tem um caminho e tanto aí para as investigações métodos que nós avançarem. Esse negócio de silenciar os chantagistas ou aqueles que
poderiam, eventualmente, denunciar a roubalheira do PT, nós temos vários casos, né, que envolvem todos os escândalos, o Mensalão, os Aloprados, o Petrolão, em vários momentos, Celso Daniel, em vários momentos surgiram chantagistas e o modus operandi foi sempre igual, quer dizer, o PT cobrou propina para calar a boca desses bandidos. Aliás, outro ponto importante também, só para não esquecer aqui, da Cruzoé, que hoje o Globo falou que possivelmente, né, no relatório do segundo inquérito sobre o Adélio Bispo de Oliveira, o autor do atentado contra o Bolsonaro, constará uma menção, né, à possibilidade do PCC ter financiado, está financiando a defesa do Adélio, qualquer coisa que o valha. Isso foi levantado antes também pela Cruzoé, né? Está na Cruzoé. E o Globo deu desse tamanho. Pois é, isso e o Globo deu... Eu leio linhas e entrelinhas para encontrar isso daí, não foi simples. Pois é, a gente deu destaque na Cruzoé. Agora, o fato, e esse é um problema também geral, não só omitem, como também não sabem hierarquizar, ou não hierarquizam porque não querem, de uma maneira correta. Essa é uma informação absolutamente relevante. Quer dizer, se você descobre, eu não estou aqui com nenhuma teoria conspiratória, isso é informação da Polícia Federal, certo? Um dos advogados, que foi dada primeiro pela Cruzoé, um dos advogados, que a gente não sabe quem financia, do Adélio, advogou para o PCC. Agora a polícia Pois é, o PCC, a PF passa para o Globo de que é uma informação sobre o PCC, estará possivelmente no relatório deste segundo inquérito. Isso, gente, isso não é irrelevante, muito pelo contrário. Porque se descobre criminosa do país tem algum tipo de envolvimento, a tentativa de assassinato do candidato favorito à presidência da República. Se isso não é notícia, tem que ser desse tamanho, né? Tem que ser a primeira página inteira. Sim, se isso não é... Muito mais informações, mas a imprensa, assim como nós, tem que ir atrás desse troço. Se isso não é notícia, o que é notícia? Digamos que neste momento não há nada mais importante do que isso daí. Não, aliás, olha, eu fiz esse comentário. A Veja veio teve acesso lá não sei, quase 600 páginas do primeiro inquérito sobre o Adélio. Tá bom, ok. Estão tentando pintá-lo como um louco, né? Basicamente. Né? E pode ser manipulado. Sim, mas olha, a única informação que interessa sobre esse assunto, neste momento, que pode levar a se descobrir o que há por trás desse crime, é quem está pagando os advogados do senhor Adélio Bispo de Oliveira, que são advogados caros, atenção, caros, que se movimentam com uma desenvoltura de quem tem rios de dinheiro por trás. E digamos também que a Veja teve acesso a todo esse inquérito, a todas as mensagens do Adélio, e deu muito bem escondidinho também o fato de que ele declarou o apoio ao Lula, de que ele falou que queria que a Gleisi Hoffmann tomasse o lugar do Lula na campanha presidencial, se ele fosse cassado, dizendo logo depois, isso prova que ele é louco. Isso prova que... eu acho que prova que o louco tem preferências políticas. Eu acho que é diferente, né? Quando ele preferia a Gleisi Hoffmann, tudo bem. Depois contra a sanidade mental. Mas, ao mesmo tempo, o cara tem preferências muito mas escute, e foi militante do PSOL. Não, sem dúvida, mas isso recentemente, no perfil fake do Lula, imaginando que não fosse fake, ele escreveu: eu apoio o presidente Lula, apoio o Lula para presidente da República em 2018. Isso foi um fator, foi uma motivação para a tentativa de assassinato. Claro. Não há a menor dúvida sobre isso. Agora, quanto ao jogo eleitoral, está engraçado, né, Diogo? Porque agora a tentativa é de dizer que o Haddad está perdendo porque circularam muitas fake news a respeito do Haddad e do PT, o que é patético. São completamente idiotas. Imbecis.
Não acreditam nas mentiras que eles contam, né? É estranho. É estranho. Eu acredito em todas as mentiras do Bolsonaro e não acredito em nenhuma mentira do PT. Então vai ser a segunda fake news do PT. Né? A primeira grande fake news do PT, que confundiu, sim, o eleitor, foi que o Lula poderia ser candidato à presidência da República. Veja só. Aliás, são 3 fake news. A segunda fake news, né, é que o Haddad agora, né, depois que perdeu, não é Lula. Só um parêntese. Que o Lula foi condenado sem provas é a primeira. Antecede. Verdade. Vamos lá, as fake news do PT. Lula foi condenado sem provas, vítima de perseguição judicial e política. O apartamento não era dele. O apartamento não era dele. Não, aí a gente vai voltar para Adão e Eva. Desculpa, Caleb. Aí a gente vai voltar para Adão e Eva. Entendeu? Vamos delimitar. Criacionismo do PT. Então, assim, perseguição judicial e política. Depois, que ele poderia ser candidato apesar de ser ficha suja. Depois, que o Haddad, depois que perderam o primeiro turno, que o Haddad não é Lula, esconderam o Lula. O Lula não tem nada a ver com isso. Agora, como o Haddad tudo leva a crer que perderá, né, ele está sendo vítima das fake news espalhadas pelo Bolsonaro e que, óbvio, como você falou, os brasileiros, a maioria, é composta por cretinos e débeis mentais. Sendo que publicamos aí uma pesquisa mostrando que os brasileiros ou não receberam fake news ou não acreditaram, desconfiaram das fake news. A maior parte deles. Né? Então, mais uma fake news inventada pelo PT. Mas você sabe, né? A direita, que é o Haddad, sempre foi perseguida por esses esquerdistas como o Bolsonaro. Né? Agora a inversão é tão grande. Ele virou uma bolota, deixou de ser uma estrela. Não, a história da bolota é sensacional, né? O 13 é uma bolota. Apareceu a bolota. Ué, cadê a estrela que estava aqui? Eles transformaram num bingo. É a bolota do bingo. E os eleitores são 2 patinhos na lagoa, né? 20... No bingo do PT, os eleitores são sempre os 2 patinhos na lagoa. Sensacional. Francamente. Bom, vamos lá. Quarta-feira você vai fazer mais uma daquelas tuas apresentações de pesquisa, né? Isso. Na quarta-feira, às 15h, estão todos convidados a ver a nossa live. Vai ser transmitida pelo site, pela Cruzoé, pelo Antagonista. Não, pela Cruzoé, né? E também no YouTube, eu acho. Como sempre, quem já viu sabe como tem que se inscrever. Eu não preciso. Nosso leitor. Nosso leitor sabe. Eu só fico ali lendo o resultado das pesquisas e fazendo algumas ponderações e perguntando. Mas é às 15h dessa vez, não é de manhã. Tá bom? E as entrevistas vão ser realizadas... Estão entrando em campo, ou seja, é fresquinho. Né? Eu acho que as últimas tabulações acontecem na própria quarta-feira pelo Instituto Paraná. Ótimo. Tá bom? Ótimo. Acho que, como a gente balizou a discussão sobre pesquisas no primeiro turno, eu acho que a gente vai dar uma palavra definitiva agora no segundo. Aliás, são duas pesquisas que estão programadas, né? Esta agora, de quarta-feira, e a outra que será divulgada na sexta-feira, que antecede a votação de segundo turno, no dia 26. Perfeito. Tá bom? Um abração. Um abração. Tchau, Dioguito.